Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentastes a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Louvado seja, ó Pai, o teu santo nome, por causa da tua fidelidade e misericórdia que está constantemente sobre a nossa vida. Te adoramos, Senhor Deus, pois tu ouves as nossas orações, mesmo nós não sabendo como orar, e respondes conforme a tua soberana vontade, para o bem daqueles que amam a ti. Entronizamos o teu bendito nome, ó Deus misericordioso, pois nos revigora as forças quando estamos abatidos por lutas ou angústias. Tu és um Deus presente, um Deus de perto, que não desampara os seus, mas age soberanamente para o louvor da tua glória e majestade. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus justo, te pedimos perdão por não confiar em Ti. Pai Santo, como nossa mente e coração são voltados para a nossa vontade, não queremos saber do padrão elevado de justiça que há em Ti, porque Tua resposta é sobre o Teu reino e Tua vontade, e não sobre o reino e a vontade das mulheres e dos homens. Pedimos perdão por nosso coração duro, que não mede consequências e confia na visão limitada que temos. Senhor, preferimos confiar na nossa consciência sobre o que é justo, mas somos enganados porque nossa consciência não é justa. Perdão por termos nossa consciência como nosso Deus e não te procuramos na Tua palavra. Perdão por não reconhecermos que nossas intenções não são suficientes e que não somos seres oniscientes para podermos saber o que realmente é correto. Perdão porque mesmo não tendo conhecimento profundo para discordar do Teu juízo, fazemos como se soubéssemos o que é melhor e até mesmo queremos provar que o Senhor não sabe o que está fazendo. Que caiamos de joelhos diante de Ti, por ser o único digno de julgar os pensamentos e corações. Que sejamos rendidos totalmente ao Teu governo, por Teus poderosos feitos e maravilhas, certos de que podemos ser perdoados em Cristo Jesus, confessamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Quem tomou os mares em suas mãos e contou da areia cada grão, reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Contemple a Deus, em seu trono está,
aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a ele pode instruir? Quem explica todo o seu agir? Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contemple o Rei, incomparável é, venha adorar a luz. Quem sofreu dos cravos durador, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contemple o Rei, incomparável é, venha adorar a luz. Reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contemple o Rei, incomparável é, venha adorar a luz. Deus, te rendemos graças pelo seu imenso poder, glória e força. Tornastes conhecido pelas suas imensas obras e conhecido a todos de séculos em séculos. Somos gratos por seus atos em toda a criação, pelo ar que respiramos, pelo pão que nos alimentamos. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo teu imenso amor e misericórdia para conosco. Faze conhecido as tuas obras em nosso tempo, para que nós possamos a cada dia ter esperança no porvir. Obrigado por ter nos sustentado na adversidade, nas lutas e nas aflições deste tempo presente. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos, amigos e você que nos assiste. Eu espero encontrar-vos bem nesse retorno às nossas transmissões online da Igreja Batista do Evangelho. Eu quero desejar a você que nos assiste, onde quer que chegue essa transmissão, que a paz de Cristo Jesus esteja contigo
e com a sua família. Diante do quadro em que se encontra o nosso país, nessa luta contra a pandemia, foi necessário que retornássemos para nos reunir usando essa ferramenta online. E por meio dela, nós consigamos também prosseguir com o nosso alimento espiritual que vem por meio da palavra do Senhor. Pois nada é melhor do que a palavra do Senhor para nos sustentar em um período de profunda crise como esse que nós estamos vivendo. E eu quero também passar alguns avisos importantes para vocês. O primeiro não é bem um aviso, é um convite. Eu quero convidar você a acompanhar as nossas redes sociais e ver o material que temos ali preparado, que postamos ali para o seu crescimento espiritual. Você pode também se inscrever e nos seguir e acompanhar tudo aquilo que nós preparamos com muito carinho, visando o seu crescimento, o seu alimento espiritual. E você pode ver tudo aquilo que já temos produzido e iremos produzir mais ainda para que você possa ser edificado. No nosso canal do YouTube, que é esse instrumento também que nós estamos usando para essa transmissão, você pode se inscrever e acompanhar e ver que nós já temos produzido sermões, série de exposições em livros e também produziremos outros materiais que eu creio que edificará muito a sua vida. Então, se você foi abençoado, seja por essa palavra, seja por algum dos sermões que já estão aqui postados, não guarde a bênção apenas para você, compartilhe com seu amigo. E faça com que a palavra do Senhor possa ser expandida, já que nós temos uma excelente ferramenta em nossas mãos e que o trabalho é mínimo, são apenas uns 3, 4 cliques na tela e você pode abençoar outras pessoas. Então, faça isso também, use desse artifício, use dessa ferramenta para ser também uma bênção para a glória de Deus, certo? Um outro aviso importante é acerca dos nossos cultos presenciais. Eles ocorrem todos os domingos às 10 da manhã, exceto durante esse período de fase roxa. E ele acontece onde? Ele acontece na Avenida Celso Miguel dos Santos, número 551, no bairro Vossoroca, em Votorantim. Se você ainda não conheceu o nosso local de culto, vem um dia cultuar conosco, após passarmos, como eu falei, esse período aí de fase roxa, ok? Então agora nós iniciaremos o nosso momento de edificação e alimentação por meio da palavra de Deus, que será lida, orada, cantada e pregada para a glória de Deus. Passaremos agora para a exposição da palavra do Senhor, onde nós estaremos dando seguimento à exposição de Abacuque. Nós temos visto, nós temos acompanhado Abacuque, nós temos sido muito edificados por meio daquilo que o Senhor falou ao profeta e, por conseguinte, a nós. E hoje nós vamos refletir no capítulo 3, abra a sua Bíblia, se você quiser e prefere acompanhar na Bíblia, você pode abrir, se não, você acompanhe conosco também o texto em tela e vejamos o que diz a palavra do Senhor no capítulo 3 de Abacuque, chegando já na reta final. Esse é o penúltimo sermão da nossa série. Então, acompanhem comigo o que diz a palavra do Senhor. Abacuque 3:1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e os raios brilham na sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações
Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se batem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao furor do relâmpago da tua aliança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano, nós te suplicamos, ó Deus, que onde quer que essa mensagem chegue, que o Senhor use o teu Espírito, ó Pai, para iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações para receber a tua palavra. Que eu esteja como instrumento em tuas mãos para falar tão somente aquilo que é oriundo da tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é o teu poder para salvar aquele que crê. Então, ó Deus, usa, ó Pai, esse momento para levar esperança àqueles que precisam, para confrontar aqueles que precisam ser confrontados, para consolar aqueles que precisam ser consolados. Usa, conforme, Deus, o Senhor quer. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Quantos de nós já enfrentamos um sofrimento tão grande que chegamos a pensar que Deus não se importava conosco? Talvez problemas pessoais, familiares, financeiros, relacionais, profissionais. Talvez uma injustiça contra você mesmo ou até contra outra pessoa. De você ler os noticiários e ver injustiças. E qual foi a sua reação durante esse sofrimento? Sim, esse sofrimento que você está pensando agora. De uma forma específica, talvez algo venha à sua mente. Qual foi a sua reação diante desse sofrimento? Como foi a sua oração diante dessa tribulação que você passou? Como você enfrentou essa situação? Talvez um cenário seja tão propício, tão adequado para refletirmos sobre isso, como esse cenário que nós estamos vivendo. Um cenário em que
nós sofremos com cada notícia que lemos, em ver pessoas queridas por nós, amigos, familiares, pessoas que caminharam conosco um tempo e têm suas vidas ceifadas por conta desta doença. Quanto sofrimento, quantas sequelas, não apenas na saúde, mas emocionais, psicológicas, que nós temos passado diante desse sofrimento. Como você tem orado diante disso? Essa pergunta é importante. E na nossa caminhada por Abacuque, nós já refletimos até sobre essa pergunta de como oramos no sofrimento. Por que isso é importante? Talvez você esteja chegando agora e vendo o nosso primeiro sermão em Abacuque. Então vou fazer um resumo para você. Por que essa pergunta ela é necessária e ela é importante? No capítulo 1, Abacuque teve uma reação que talvez você tenha tido diante dos sofrimentos. A reação de Abacuque diante do sofrimento, diante da injustiça, foi olhar para Deus e perguntar para Deus o seguinte: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso conosco? Por acaso o Senhor não se importa com o nosso sofrimento? Por acaso o Senhor não se importa com toda essa injustiça? Com outras palavras, talvez Abacuque estivesse dizendo: Senhor, o que nós fizemos para merecer isso? Será que você não está orando assim? Será que você não está orando ao Senhor dizendo: Senhor, o que nós fizemos para merecer isso? Será que nós fizemos algo? Mas o Senhor logo responde a Abacuque que, de fato, eles mereciam essa punição. O Senhor, de imediato, fala para o profeta que aquela punição que eles estavam recebendo, eles eram merecedores. Mas não somente o povo de Judá era merecedor daquilo. Porém, todos os que são ímpios, todos os que cometem injustiças merecem sim ser punidos. O Senhor responde isso a eles. No capítulo 2, então, o Senhor responde para Abacuque, e é interessante que depois da primeira resposta do Senhor, Abacuque fica perplexo. Ele não acredita na forma como o Senhor há de trazer a justiça e o julgamento que ele havia clamado. E aí no capítulo 2, depois que Abacuque expressa sua perplexidade a Deus, então o Senhor ele responde para Abacuque que sua grandeza seria demonstrada punindo o mal e que o Senhor, e que ele não tarda. Algumas pessoas costumam dizer que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus ela nem tarda nem falha, ela vem no período certo, ela não tarda. Quando tiver de vir, ela virá e ela acontecerá. E o Senhor garantiu isso a Abacuque. Deus iria mandar a punição quando ele bem entendesse e da forma como ele quisesse. E Deus revelou isso para Abacuque e nós vimos isso na semana passada. Olhando um pouco mais para frente, nós vemos que isso realmente aconteceu com a Babilônia. Ela foi invadida, não apenas invadida, ela foi despedaçada menos de 100 anos após essa profecia aqui que Abacuque revelou. Tanto que hoje alguns estudiosos não conseguem nem ao certo afirmar onde ficava a Babilônia. Porque ela foi totalmente despedaçada. Abacuque, ao ver que Deus de fato é grandioso, que a sua justiça não falha e que ele estava totalmente errado ao dizer suas indagações a Deus no capítulo 1, ele faz um cântico de adoração ao Senhor. Esse cântico, ele está aqui, nós acabamos de ler, ele é o capítulo 3 completo. Esse cântico está dividido em 3 partes. Mas hoje nós veremos 2 dessas 3 partes e a última parte ficará para a semana que vem. E esse cântico está dividido
em 3, mas nós veremos as duas partes, como eu disse. Na primeira parte desse cântico de Abacuque, dessa oração de adoração do profeta, que está aqui em forma de cântico, a primeira parte ele contempla e a segunda ele lembra. Então ele contempla e depois ele lembra. Então a gente vai refletir sobre esses dois pontos de Abacuque, essas duas ações de Abacuque através do seu cântico, através da sua oração. Então vejamos esse primeiro ponto, onde Abacuque, do verso 1 e 2, ele vai contemplar ao ver a grandeza de Deus. Veja aí comigo o que os versos 1 e 2 falam. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Os versos 1 e 2, eles dizem respeito a essa primeira ação de Abacuque diante daquilo que Deus havia revelado para ele. No capítulo 2, onde Deus professa ali os seus juízos, e Abacuque olhando para aquilo, Abacuque, primeiramente, ele contempla a soberania de Deus. Abacuque diz no nosso texto, no versículo 1, que ele escreveu essa poesia em forma de sigionote, ou em algumas outras traduções, como a minha, a Nova Almeida Atualizada, ela coloca sob a forma de canto, né, como algumas outras versões também vão colocar. O que quer dizer isso? Esse sigionote ou em forma de canto? Não sabemos exatamente o que quer dizer sigionote. Nós não sabemos se é um instrumento ou se é alguma forma de poesia. Notem que ele escreve uma poesia no capítulo 3. O verso 1 diz, oração do profeta Abacuque sobre essa forma de canto. Lá no verso 19, se você for para o final do capítulo, ele vai dizer o seguinte, lá nesse verso, olha o que diz, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então ele vai entregar esse cântico, essa poesia que ele fez para o mestre de coro, o regente de coro, e para que ele seja tocado em instrumento de corda. Então todo esse capítulo está em forma poética. E é importante observarmos isso para entendermos bem a linguagem que Abacuque está usando aqui. Alguns estudiosos acreditam que Abacuque escreveu esse canto um tempo depois da resposta do Senhor. Alguns vão tentar dizer quanto exatamente era esse tempo, essa resposta média de Deus para Abacuque, mas nós não temos essa certeza de quantos anos foram, mas alguns estudiosos vão acreditar que foi um período após ao que Deus respondeu. E eu acredito que era necessário um certo tempo também após a resposta. Eu não acredito que foi de imediato. Por exemplo, Deus respondeu para Abacuque no capítulo 2 e logo de imediato Abacuque já fez essa oração. Não, acredito que foi necessário algum tempo para que o profeta refletisse e entendesse o agir de Deus na sua vida e na vida da nação de Judá. Muitas vezes muitas coisas que acontecem conosco, muitos conselhos que não nos são dados, eles não fazem sentido naquele momento. Mas depois de um período de reflexão, de maturação daquilo que nós ouvimos ou daquilo que nós estamos passando, nós vamos conseguir dar o real significado para aquela circunstância. Muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos Deus falando conosco por meio da sua palavra e nós não entendemos ao certo como Deus está conduzindo, até que chega um momento em que nós conseguimos absorver aquilo. E eu creio que Abacuque, nesse cântico, nós podemos perceber a sua maturidade diante da circunstância que o próprio Abacuque estava passando e como ele passa a olhar diferente para a própria circunstância. Ou seja, a circunstância não mudou, mas nós vemos que a própria perspectiva do profeta e a própria maneira dele olhar para a circunstância muda a partir
do que ele ouve e recebe da palavra de Deus. Depois de Deus ter falado sobre a sua grandeza, sobre o que faria com os ímpios, Abacuque ele muda de opinião. Ao ver o quanto o Senhor é grande, ele contempla a Deus. Ele contempla a Deus de 3 formas. Como ele contemplou a Deus? Como que ele vislumbrou a Deus? De 3 formas. Primeiro, ele temeu. E depois ele fez 2 petições. Primeiro, ele ficou alarmado. Olha o que diz o versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Ao ouvir as declarações de Deus, ao ouvir a fama do Senhor, o que o Senhor acabara de dizer, ele fica alarmado. Ou melhor, ele temeu. E não é de se surpreender. Pois quem não ficaria dessa forma? Eu ficaria assim. Abacuque passou a contemplar o Senhor por meio da revelação do próprio Deus. Nós precisamos, queridos, da Escritura em tempos de crise. Muitas pessoas vão dizer que num período como esse, nós não precisamos da igreja, nós não precisamos da palavra de Deus, nós não precisamos ter contato com a palavra, nós precisamos apenas chorar. Chorar faz parte do processo do sofrimento. Lamentar faz parte, sim, mas nós precisamos da palavra de Deus. Abacuque, ele só sai do lamento para o louvor porque ele teve ali uma revelação de quem Deus é, da grandeza, da soberania de Deus. E ao olhar para esse Deus, a perspectiva de Abacuque muda. A circunstância não muda, mas o que muda é a perspectiva, a forma como ele olha para aquela circunstância, porque agora ele olha a partir da revelação de quem Deus é, de como Deus está no controle, de como Deus está diante de todas as circunstâncias. E nós hoje precisamos também da revelação, do contato constante com a palavra, para que nós possamos entender e olhar para a nossa circunstância da perspectiva de Deus, de que Deus está no controle, de que Deus não nos abandonou e de que Deus há de julgar todo mal, toda impiedade no seu tempo. Nós precisamos entender e olhar a soberania de Deus, olhar para a nossa vida dessa perspectiva. E Abacuque diz que temeu. Mas, queridos, se você e eu notarmos, também grandes homens da Bíblia temeram diante da presença de Deus. Tem uma música do meio gospel que diz: na presença do Senhor dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de dançar. E aí todo mundo pulava, corria, dançava. Só que, biblicamente, diante da presença do Senhor, o que acontecia com aqueles que estavam diante do Senhor e da sua presença era temer, era se prostrar. Moisés, ao estar diante do Senhor, ele teme e ele se prostra. Isaías, diante ali da glória do Senhor, quando ele está ali, ele se prostra. Ele se lança ao chão. Paulo, diante da presença do Senhor, quando o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco, ele também se lança ao chão. João, diante da visão que ele teve do Senhor, ele teme. Então, meus queridos, se você e eu estivéssemos diante da revelação de quem Deus é e daquilo que Deus está fazendo na história, nós também temeríamos. Eu temeria. Se eu ouvisse Deus dizendo: ai daquele que comete maldades, eu ficaria alarmado, assim como Abacuque, e clamaria misericórdia de mim. Nós não podemos esquecer, porque você diz: ai daquele que faz maldade, isso inclui a você e a mim. Porque no nosso coração há maldade, na nossa mente há maldade, nas nossas ações e palavras há maldade. Então, se o Senhor diz que vai punir todo mal, toda maldade, nós deveríamos também ficar alarmados e clamar por misericórdia. E até por isso que Abacuque faz 2 pedidos. Veja o verso 2.
ainda na parte B, quando ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a bem conhecida. Esse é o primeiro pedido que ele faz: aviva, Senhor, a tua obra. Resumidamente, ele pode estar pedindo para que Deus cumpra o que ele diz. Faça a tua vontade, aviva a tua obra, faz ela conhecida no decorrer dos anos. E de fato foi. Ou então ele nutria uma esperança de que antes do juízo de Deus pudesse vir um avivamento no meio do povo, como fora, por exemplo, no tempo do rei Josias. E Abacuque viveu os tempos áureos do reinado de Josias, onde houve um grande avivamento ali, e ele, talvez na esperança de que aquele avivamento do reinado de Josias voltasse, e eles tivessem aquele avivamento para talvez, de certa forma, como se o juízo fosse amenizado. Embora, diferente dos demais profetas pré-exílicos, ou seja, os profetas que vieram antes da Babilônia dominar a nação ali de Israel e depois de Judá, diferente dos demais, Abacuque e Jeremias são os únicos profetas em que Deus afirma de forma categórica que o juízo viria. Não adiantaria que eles orassem pelo povo, porque o juízo viria. Aconteceria naquela geração. Então, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, cumpre, Senhor, a tua vontade. Ou começa, Senhor Deus, mesmo sabendo que o juízo vem, quebrando o teu povo por meio desse juízo. E é curioso porque algumas pessoas elas confundem o verdadeiro significado de avivamento. Contudo, biblicamente, o avivamento é uma obra de Deus, que tem como base um retorno à palavra de Deus e uma forte marca de contrição entre o povo. Então, o avivamento, meus queridos, à luz da Escritura, não é você ficar chorando ou você ficar estar ligado com emoção, de você se emocionar. E não é isso. E hoje as pessoas querem marcar hora e data para o avivamento. Olha, vai ter o show tal e lá vai ter o grande avivamento no país, no Brasil. Não é assim que funciona. O avivamento, ele é uma obra de Deus. Deus é quem pode avivar, por isso que ele clama: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza um avivamento. E o avivamento, ele é um retorno à palavra, onde as pessoas passam a se encher da palavra, a amar a palavra, e também a marca de contrição, ou seja, de arrependimento pelos seus pecados. Isso é avivamento. Isso é um verdadeiro avivamento. Mas aí Abacuque no versículo ainda de número 2, ele faz o seu segundo pedido, que é a terceira forma que ele contempla a Deus. E qual o segundo pedido que ele faz? Ele pediu para que Deus se lembre da sua misericórdia. Praticamente, o que ele diz é: Senhor, quando você vier com a tua ira, e ele sabia que Deus viria, como eu falei há pouco para vocês, o que ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vem. Eu sei que isso irá acontecer. Mas quando o Senhor vier com a tua ira, como o Senhor revelou para nós, lembra-te da tua misericórdia. É o que ele diz no final do verso 2. Com outras palavras, o que ele está dizendo: lembra-te dos justos. Lembra-te dos remanescentes. Por favor, Senhor, lembra-te do teu povo. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: Abacuque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. E ele sabe que até na ira do Senhor, no exercício da ira do Senhor, na justiça do Senhor, ali com o seu povo, Deus agiria também de forma misericordiosa. Porque a justiça e a misericórdia do Senhor, elas caminham juntas, elas não são excludentes. E aí ele está dizendo: Senhor, quando o Senhor vier com a tua ira, lembra-te da tua
misericórdia. Então ele contempla Deus, temendo e pedindo por avivamento e misericórdia. Não sei vocês, mas parece outro Abacuque aqui no capítulo 3, comparado ao capítulo 1. Mas Abacuque tem uma segunda reação, tem um segundo ato, melhor dizendo, na sua oração. E aqui é um texto bem rico, né, em detalhes. Infelizmente nós não conseguiremos ser exaustivo, né, em cada um desses detalhes, desses versículos, né? Nós precisaremos passar também de forma mais rápida por esse versículo, mas nós entenderemos o que Abacuque está nos ensinando. E o segundo ponto, como eu falei para vocês, desta oração de Abacuque, é onde ele lembra das obras de Deus, que está aí do verso 3 até o verso 15. Nós vemos aqui o segundo ato de Abacuque, lembrando-se, melhor dizendo, das obras de Deus. Talvez Abacuque escreveu esta oração por dois motivos. Primeiro, para se lembrar da grandeza de Deus. E segundo, para lembrar a Deus das suas misericórdias com Israel no passado e no presente também. Sendo qual foi a exata intenção de Abacuque, parece que a primeira deu mais certo. Ele, ao escrever, ele lembrou-se da grandeza de Deus, aplicando sua misericórdia com Israel no passado. No passado, você deve se perguntar. Sim, parece que ele está se lembrando de 3 eventos históricos com Israel. O primeiro evento que Abacuque relembra, que ele cita, é com Israel no Êxodo, versículo 3 ao 7. Olha o que ele diz. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. O profeta, ele, na descrição desta visão, ele tem em mente o êxodo, a fuga do Egito. Por quê? Notem as alusões geográficas que ele faz. Ele fala aqui no verso 3 de Temã. Temã era a região que ficava ao noroeste de Edom. Ele faz também alusão aqui a Parã. O santo vem do monte Parã. Parã eram os montes que formam ali o monte Sinai. Então, nós temos claramente que ele fazendo essa alusão ao Senhor vindo ali dessa região de Temã, de Parã. Então, na saída do Egito, ele começa a lembrar como Deus é grande. Ele começa a lembrar da grandeza de Deus, ou seja, Deus vem de Temã, o santo vem no monte, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então ele começa aqui a vislumbrar a grandeza de Deus, como Deus é tão grande, de forma que a glória de Deus aqui reflete todos os atributos, todo o ser de Deus na sua plenitude, o que significa a glória de Deus. Então ele começa a ver, ele olha ali na saída de Egito como Deus é grande, como Deus é poderoso. Aquele Deus que disse para Moisés que eu iria libertar o povo com mão forte, com mão poderosa. Esse Deus poderoso, ele está vislumbrando, vendo esse Deus. E o versículo 4 mostra uma visão que o povo teve de Deus no Egito, quando ele diz o seguinte: o seu resplendor é como a luz. A vinda de Deus é semelhante ao sol nascente, toda a terra fica cheia da sua glória. Então aqui ele faz aqui uma relação, né, com a visão que o povo teve ali de Deus, quando Deus estava no monte, onde Deus estava ali também
dando ao povo a lei. O povo ouvia como voz de trovão, o povo ouvia ali também, tinha essa sensação de que havia aquela grande luz, aquela glória do Senhor ali. E o versículo 5 diz sobre a peste e a pestilência, lembrando das 10 pragas no Egito e de que Deus tem o controle sobre doenças. Ele tem o poder de acabar com uma nação com doenças e pragas, como ele fez com a nação do Egito. No versículo 6, mostra que Deus tem o controle da terra. Ele quem faz a terra tremer, Ele quem manda nuvens de fogo, Ele que abre o mar vermelho. Os caminhos do Senhor são eternos, nada pode impedi-lo. Que ele vai falando aí no versículo de número 6. O Senhor está no controle de todas as coisas. Deus não criou o mundo e largou o mundo à sua própria sorte. Não, Deus tem o controle de todas as coisas. E finalizando essa parte no versículo 7, ele diz sobre 2 tribos árabes que Israel enfrentou no deserto. Cusã, que era uma tribo midianita ou árabe, e Midian, habitantes das fronteiras no deserto da Transjordânia com Moabe. Mas o texto, ele vai continuar. E o texto continua mostrando o poder de Deus. Ou seja, uma outra coisa que Abacuque lembra é do poder de Deus. E aqui a gente vê uma referência com Israel na conquista da terra prometida. Está do verso 8 até o verso de número 11. O profeta ele passa a dirigir-se agora diretamente a Deus. A diferença aqui do verso 3 ao 5 é que ele está falando de Deus na terceira pessoa e agora ele passa a falar de Deus na segunda pessoa. Ele dirige diretamente para Deus. O Senhor, aquele Senhor que se aproxima, é o guerreiro divino, incrível, que demonstra seu senhorio sobre a humanidade. Os estudiosos, então, eles dizem que é uma referência a quando Deus lutou pelo seu povo ao conquistar a terra prometida. E aí a gente vê isso aqui sendo expresso no versículo 8, quando ele diz o seguinte: contra os rios, aqui olha o que ele diz: acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Aqui essa expressão contra os rios, e a gente precisa lembrar que ele está usando uma linguagem também poética na oração, no seu canto. E Abacuque, quando ele fala aqui contra os rios, talvez ele esteja se referindo ao Rio Jordão, quando Deus ali abriu os rios, abriu o Rio Jordão, melhor dizendo, para que o povo passasse. E então a luta do próprio Deus contra todos os povos que estavam na terra prometida, pois é nítido que o Senhor, Yahvé, quem venceu todas as batalhas, e não Israel. Isso fica claro quando eles, por exemplo, conquistam Jericó. Jericó, aquela cidade fortalecida, uma cidade que todos temiam pela sua força, pelo seu poderio, pela sua fortaleza. E o povo caminha em torno da cidade de Jericó e a muralha cai. E se você ler o livro de Josué, você vai perceber que de fato foi Deus quem lutou pelo povo e foi Deus quem conquistou a terra prometida. E não o povo, não foi mérito do povo, não foi mérito da nação. Foi o Senhor que fez. No entanto, Abacuque continua mostrando o poder de Deus. Quando do verso 12 ao 15, ele mostra o poder de Deus com as nações vizinhas de Israel. No versículo 13, ele diz que Deus sai para o salvamento do seu povo. Olha o que ele diz aí no verso de número 13. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Olha que interessante. Deus é quem sai do acampamento. É Deus quem protege o povo de Israel contra os vizinhos. Assim como foi Ele quem conquistou a terra prometida, é Ele quem protege o povo.
E isso estava ficando nítido na cabeça de Abacuque. Ele estava lembrando de como Deus cuidava do seu povo e lutava contra os inimigos, como lutou contra Jericó, contra os filisteus, contra os midianitas. Deus é poderoso para guardá-los das nações vizinhas. Por isso Abacuque, depois de olhar, de vislumbrar isso, nós vemos aqui a reação dele. A reação de Abacuque diante de todos, de olhar a grandeza desse Deus, e que ele narra muito bem do verso 8 ao 9, desse Deus que vem como guerreiro, que vem como um soldado. Ele descreve, e você pode depois olhar, a gente não conseguirá entrar nos detalhes aqui, mas a figura que ele desenha desse Deus guerreiro que vem com suas carruagens, os seus cavalos, que os seus cavalos marcham, e ele vai descrevendo esse Deus. Depois de olhar, de vislumbrar, nós temos aqui a reação de Abacuque. E a reação de Abacuque no verso 16 é bem interessante, porque Abacuque sabe que se Deus quiser livrar o povo dos caldeus, ele vai livrar. Ele tem poder para isso, porque ele já fez isso no decorrer da história, com outros povos vizinhos. E se Deus não quiser livrar, ele estará no controle. Na sua ira, ele será misericordioso. Deus é poderoso para restaurar Israel quando ele bem entender. E é por isso, diante dessa visão, de lembrar dessas coisas, olha qual foi a reação de Abacuque. Ele diz: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Olha que reação curiosa de Abacuque diante dessa lembrança. Abacuque, ele usa aqui 4 expressões para dizer que, depois de ter lembrado as grandezas de Deus, ele temeu. Olha o que ele diz: no meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Ele diz que os seus ossos vacilaram. O que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: ele não só temeu, como agora ele está dizendo: eu não consigo nem ficar de pé, minhas pernas estão tremendo e eu não consigo. Ele não conseguiu ficar de pé. Ao lembrar dessas coisas, é como se ele tivesse dito: uau, como o Senhor é grande, como Ele é poderoso. E quem sou eu diante desse Deus? Quem sou eu diante desse Deus poderoso, majestoso, soberano? E aí ele conclui dizendo, olha o que ele diz: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Abacuque está dizendo o seguinte: o que me resta senão aguardar o sofrimento vir? Abacuque agora olha, tem aquela visão, e aí ele tem essa reação de extremo temor. Mas, queridos, uma questão curiosa quando nós pensamos nesse Deus majestoso, soberano, poderoso, que nós não podemos esquecer é de algo que está lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 19, no verso 11, olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça.
Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, virá uma segunda vez e virá não mais como um servo sofredor, mas como um juiz para julgar toda impiedade, toda maldade. Ele virá como esse cavaleiro do qual está descrito em Abacuque, e que a gente vê isso sendo, de certa forma, reverberado em Apocalipse, apontando para o final dos tempos, onde Jesus virá e dará um fim a toda maldade, a todo sofrimento. E a gente tem essa visão desse Cristo glorioso, desse Cristo poderoso, desse nosso Deus. Jesus, irmãos, é aquele que luta pelo seu povo. Jesus não está alheio ao seu sofrimento. Jesus não está alheio à sua dor. Jesus não está alheio a toda injustiça e maldade nesse mundo. No tempo certo, ele virá e julgará toda maldade, toda impiedade. Uma aplicação prática para as nossas vidas, diante desse texto que nós estudamos hoje. Uma primeira aplicação prática é que a melhor maneira de entendermos, ou de pelo menos trabalhar o nosso coração diante dos sofrimentos e da angústia, é conhecendo mais profundo e intimamente quem Deus é. E como fazemos isso? Por meio da sua palavra. Ele se revela por meio da sua palavra. Assim como Abacuque teve uma mudança de perspectiva a partir da revelação de Deus, nós também podemos e devemos, a partir do nosso conhecimento, da nossa relação com o Senhor, na sua palavra, nós devemos também ter essa mudança de perspectiva sobre a nossa situação, que é de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia. Mas não somente isso, esse texto também nos ensina a relembrar, a trazer a memória, para citar um texto de Jeremias, quando ele estava diante desse caos. Ele viu a nação de Judá sendo invadida, ele viu tudo acontecendo, e quando ele está ali no livro da sua lamentação, lamentando pela nação de Judá, ele diz que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o que Abacuque está fazendo aqui também é lembrar dos atos de Deus, lembrar daquilo que Deus fez pelo seu povo na história. E por isso é importante que você tenha uma espécie de diário ou de algum caderno, algum lugar que você anote, para que você possa lembrar dos atos de Deus. Primeiro registro está a Escritura, onde você vê Deus cuidando do seu povo no Êxodo, vê Deus cuidando do seu povo ali com Josué, Deus cuidando do seu povo em todas as etapas da história. Deus cuidou da igreja durante toda a história, e Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo. E eu tenho certeza, se você olhar para a sua vida, você vai ver o quanto Deus já te livrou, o quanto Deus já cuidou de você. E por isso é importante nós trazermos a memória, porque às vezes nós esquecemos que grande, maior do que qualquer problema, do que qualquer sofrimento, é o Deus que nós servimos. Esse Deus é soberano, e lembrar disso, trazer isso à memória, é o que vai nos encher de esperança,
é o que vai mudar a nossa perspectiva, é o que vai nos tirar do lamento para o louvor, o que vai nos fazer olhar para a situação da nossa vida de maneira diferente, lembrar não apenas de quem Deus é, e embora isso seja suficiente, mas lembrar também das ações de Deus na história e na nossa vida. Nós nos esquecemos muito fácil do como nosso Deus é grande, bondoso e misericordioso. Por isso que diante do sofrimento, nós facilmente murmuramos, praguejamos, mas dificilmente louvamos, porque nós esquecemos de que Deus é quem está no controle da história e de que Deus, Ele se importa com o sofrimento do seu povo. Eu quero encerrar com a ideia central desse texto, que é a seguinte: o Senhor virá julgar e salvar o seu povo. Esperemos com confiança a salvação, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus. Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor.